Vamos lá. Agora, vamos lá. A gente chegou no nosso último tópico do livro de Cidadania Moral e Ética, que é a unidade 2. E aí nós vimos aí sobre o aquecimento global, sobre diversas questões ambientais. Mas agora a gente vai ver também sobre o último tópico, que é buscando a paz. Nós vimos sobre a beleza da Amazônia, nós vimos sobre as riquezas da fauna, da flora, nós vimos também a importância hídrica e agora nós vamos ver esse último tópico, que é buscando a paz. Olha só, turma, esse tópico ele vai falar de 3 tipos de violência, tá? O primeiro tipo de violência que ele diz é a violência física, tá? O tipo de violência física é quando você ataca alguém fisicamente, né? Tem ali o ato de encostar. Por exemplo, tia, se eu empurrar o coleguinha, sim, você está praticando uma violência física. Tia, se eu coloquei ali o pé na frente do meu colega e ele caiu, violência física, tá? É aquela que tem contato. Então, o segundo tipo de violência é a violência psicológica. Nós já trabalhamos diversas vezes o tipo de violência psicológica, quando as pessoas fazem bullying, atrapalhando toda a parte psicológica da pessoa. Muitas vezes nós não agredimos verbalmente, muitas vezes nós não agredimos fisicamente, mas nós agredimos verbalmente, que entra aí na violência psicológica. O terceiro e último tipo de violência, tá? É a simbólica. A simbólica, ela está ligada a uma questão das raízes, ou seja, algo que foi implementado na nossa cultura. Por exemplo, citou-se um exemplo aqui no livro, na página 34 de vocês, que foram 2 pessoas, sendo um negro e uma pessoa branca, né? Foram a um restaurante, chegando lá, o que aconteceu? Eles comeram e tudo num restaurante muito caro. E aí o garçom foi lá e entregou a conta para a pessoa branca, mesmo o negro estando vestido melhor. Quando foi perguntado para o garçom por que ele fez isso, ele não soube responder. Ou seja, esse tipo de violência simbólica, ela está ligada à nossa cultura. Lembra quando a tia dava aula de história que ela dizia que eram traços que vieram passando de geração a geração? Então, é o tipo de violência simbólica, tá? E a tia vai ler para vocês agora, na página 34, que dizia assim, ó, a paz perfeita. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 de que ele realmente gostou e teve que escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Imagine com vocês, pessoal, esse tipo de pintura. Um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tenues nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas essas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente pousado no seu ninho.
Paz perfeita. Qual pensas que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda. Sabe por quê? Porque, explicou o rei, paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. E aí, agora você vai fazer as atividades. Você viu que a paz tem aí certos tipos de violência e aí o texto também dá um sentido para o que é paz. Ele diz que paz não é estar em locais tranquilos, tá? É você encontrar a tranquilidade do seu coração em meio a todo o caos instaurado, como a gente está vivendo agora, né? Esse período de pandemia. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas a gente está tentando o quê? Encontrar paz, não é mesmo? Ficar em paz. E aí agora você vai fazer as atividades propostas, tá certo? Beijo, tchau!